Queer Nation. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no quarto encontro do curso Queer Foco. Esse curso está sendo realizado pela Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso. Eu sou Inaí Cortez, acho que essa altura do campeonato vocês já me conhecem, mas para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu sou historiadora da arte e eu estou ministrando esse curso junto com a Marcela Klein. A gente está no nosso quarto encontro hoje. Para quem não conseguiu assistir a todos os encontros, eles também ficam disponíveis no canal do YouTube, Arte com Marcela Klein. Eu vou colocar aqui o endereço, e aí quem ainda não conseguiu acessar, eu escrevo aqui. Vou deixar. Pronto. Bom, eu também acho que dispenso apresentações. Eu sou Marcela, né, professora de artes aí na rede pública há 15 anos. Tenho essa formação também no Instituto Federal do Mato Grosso, de estudos de teorias e práticas de cultura. Enfim, vamos para o nosso quarto encontro. Aproveitem. Esse quarto encontro, gente, ele vai ter vídeo. E aí, acho legal a gente ter esse feedback de vocês, né? Se vai estar funcionando, se vocês não estão conseguindo ouvir, escreve lá no chat, olha, não estou conseguindo ouvir, só para a gente ter esse retorno, tá bom? É importante que vocês ouçam o que vai ser dito nos vídeos. Bora lá? Então, pessoal, só para a gente retomar aqui um pouquinho a nossa última aula. Então, na nossa última aula, a gente traçou um pouco, né, da história dos movimentos LGBTI+, partindo lá de Stonewall, nos Estados Unidos, e a gente foi vendo, né, as modificações que foram ocorrendo, inclusive dentro do próprio movimento, onde, né, as mulheres foram ganhando espaço, né, as lutas lésbicas, as pessoas trans, né, que lutaram muito, né, para que o movimento levantasse a bandeira trans, e a gente viu, né, grandes militantes lá, a Silvia, a Marcha, e hoje a gente vai vir para o Brasil, né? A gente começou a entrar no Brasil no finalzinho da última aula, mas hoje a gente vem com força para o Brasil, e como vocês vão ver, aqui hoje é um contexto completamente diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que reverberou ali muito para a Europa, mas a gente viveu um contexto bem diferente, e a gente vai ver isso hoje. Bom, como Inaê já iniciou aqui, né? A gente vai entrar no Brasil, e eu também vou fazer um pouquinho da revisão do que a gente falou na aula anterior, porque como eu peguei bem o finalzinho da aula, acho interessante a gente retomar para pegar esse fio da meada e vir trazendo o Brasil agora para o nosso contexto. Bom, então, nesse primeiro momento, quando a gente vê essas manifestações, né, LGBT, ou gay, como vocês entenderem melhor, a gente vai ver isso primeiro no teatro de revista. O teatro de revista ele vai ser um movimento teatral que vai priorizar, né, vai tratar de assuntos que estão relacionados com a realidade, o que está acontecendo ali naquele momento, né? São textos curtos, que têm bastante movimento, que tem música, que tem muita ação, mas que vem para, muitas das vezes, dar uma alfinetada na sociedade, dependendo do contexto do que estava sendo vivido naquele momento. Então, o teatro de revista ele começa com um incentivo da corte portuguesa. Inclusive, a gente até falou que a
a Dona Maria I, ela fez um decreto dizendo que as mulheres não poderiam atuar no teatro, e isso é o que vai dar para a gente um pouco de material para a gente entender o que vai acontecer logo em seguida, porque como se não tem pessoas ali do gênero feminino, os homens vão se vestir de mulheres. Então, dependendo do contexto, alguns homens vão performar esse estereótipo de uma maneira pejorativa, e alguns homens vão performar esse estereótipo tentando o máximo possível se aproximar do que a sociedade entende como mulher. Então, vamos pensar que o teatro de revista ele vem desse final do XIX, lá 1880, 1890. Quando ele rompe e entra no século XX, as mulheres começam a participar dos espetáculos, ainda vistas de uma forma muito ruim, né? Muito negativa, porque é mulher da rua, é mulher do mundo, né? Aquela coisa bem assim, bem preconceituosa mesmo. Mas mesmo assim, os homens, né, eles continuavam a se vestir de mulher. E não vou colocar aqui, de maneira alguma, que antes dessa virada do 18 para o 19, não existissem homens que se identificassem com um gênero diferente ao qual, né, eles foram impostos biologicamente, né, enfim, socialmente. É claro que essas pessoas existiam e elas atravessaram fazendo esses movimentos. Mas aí o que vai acontecer? Nesse primeiro momento do teatro de revista, vai começar a surgir um personagem que é o transformista. E quando eu falo personagem, eu estou desmerecendo a pessoa. Eu estou querendo dizer que é um homem, né? Só um momento, gente. Peraí. Um homem que se veste e que interpreta personagens que são mulheres. Né? O transformista ele vai ser basicamente isso. E aí vai se atravessar essas décadas com esses homens performando mulheres. E aí vai se dar o nome de transformista. E muitos desses, obviamente, já vão se tornar pessoas trans, ou já são pessoas trans e estão entendendo como é que isso funciona. Só que vamos colocar que esse período ele ainda não é um período em que você tem uma consciência do que é uma pessoa trans, né? Não tem toda essa literatura que a gente tem hoje. Então, eram transformistas ou era gay. A gente vai ver isso mais na frente. E gay mesmo, G-U-E-I. Escreviam assim. Para a gente pensar que essa, né, separação entre sexualidade e identidade de gênero, ela vem do meados da década de 70 nos Estados Unidos. O Brasil vive uma dinâmica muito diferente, e a gente pode até dizer atrasada em relação a isso, né? Então, no Brasil vai demorar pelo menos uma década a mais. Por aí. Então, a gente vai trabalhando agora, nesse primeiro momento, com essas nomenclaturas, que não são atualizadas, e aí a gente pode ter algum delay aí, mas é isso. Então, vem o teatro de revista. O teatro de revista ele atravessa, ele vai mais ou menos ali até 40, 50, e ele vai se modernizando. Os cenários vão se construindo cada vez melhor, né? As pessoas vão colocando roupas melhores, vai ficando uma coisa mais bem trabalhada mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, surgem algumas boates. E nessas boates, os transformistas faziam seus espetáculos. Além de fazer os espetáculos dentro do teatro, eles também faziam dentro das boates. Né? Café com Cerco, como a gente viu nos outros episódios. E, na última aula, a gente viu um pouquinho dessas três personalidades aqui. Né? O Odilex, a Cheyenne S. e a Raquel Simpson, que são ainda pessoas que trabalham com o transformismo
que atuam, que performam personalidades importantes, ou personalidades que são famosas, né? O Odilex é a pessoa que foi eleita pela Maria Bethânia socorro oficial. A própria Maria Bethânia se confundiu vendo foto do Odilex, achando que era ela. A gente falou isso na última aula, né? E aí a Chayenne foi para Gal Costa, também super, né? Todos aquela movimentação e tal. E a Raquel Simpson interpretando também outras personalidades aí importantes. Todas elas faziam parte, né? Ou se apresentavam na Boate Mist, que foi um espaço extremamente importante dentro do Recife, que colocou vários artistas na cena. Então, mais ou menos isso a gente falou na última aula. E aí, o que acontece? Né? Tem, dentro dessa cena, além da Boate Mist, existiam outros lugares, e outros lugares também, gente, muito emblemáticos. Né? Esse lugar que a gente vai apresentar agora, e a gente vai colocar só um trechinho do documentário, porque é um documentário muito grande e ele também tem algumas imagens que a gente não tem necessidade de colocar aqui. Mas vocês vão ver alguns depoimentos, né, uns pedacinhos desse filme, desse documentário, para vocês entenderem como é que funciona, pelo menos como funcionava o contexto daquela época. E o Kibe Lanches é muito interessante, porque era assim, era uma loja normal, uma loja que vendia comida árabe, e esse senhor muito simpático que vocês estão vendo aí na foto, ele se especializa em comida árabe, ele faz as comidas, né, todo tipo de comida, ele vende cerveja, um bar que vende comida árabe, e aí ele teve uma sacada de colocar nos fundos desse bar, né, um lugar para apresentação de transformistas, apresentação de outros artistas, enfim, um reduto para as pessoas gays. E aí, colocando gay, gente, bem nessa nomenclatura da época ali que a gente vai colocar ali, 60, 70, né? Que foi mais ou menos quando aconteceu o Kibe Lanche. Né? E ele era o barão, esse cara aí é o barão, e ele é o barão, e as pessoas que se apresentavam, principalmente os transformistas, que se apresentavam no Kibe, elas eram as rolinhas do barão, explicando porque vai vir no YouTube. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha comentado na última aula que nós iríamos para um festival queer de cinema no Rio. Né? A gente falou sobre isso e tal. Eu cheguei até a fazer uma postagem no Instagram por conta disso. E a gente foi ver esses filmes que estão aí, desse camarada fantástico chamado Alexandre Figueroa, que é um jornalista, pesquisador, assim, entusiasta e ele fez uma pesquisa fantástica. Assim, esses filmes, é lógico que a gente não vai conseguir passar eles aqui, não tem como. Eu consegui encontrar alguns deles na internet. Se vocês quiserem, depois a gente pode, né, passar o link, enfim, para vocês assistirem na íntegra. Mas todos esses filmes eles vêm de alguma maneira para tentar retratar como que era essa cena, entre aspas, underground de Recife. Como que esses artistas, performistas, sobreviviam, né, ou viviam na noite, como eles fomentavam esses coletivos, como que isso funcionava. Então, o Alexandre ele fez uma pesquisa e transformou essa pesquisa em documentários. São documentários curtos, tá? Mas são documentários que tratam de como essas coisas aconteciam naquela época.
E aí, aqui o segundo, que é o Quibe Lanches, vocês já podem ver mais ou menos pelas fotos, né? Se tratava de um espaço onde as pessoas poderiam ter um pouco mais de liberdade para ser o que elas são, né? Vamos pensar um pouco que é um momento de repressão, de ditadura, e que as pessoas elas não tinham muita liberdade para serem o que elas são. Então, aí aqui eu coloquei toda a ficha técnica do filme, só para vocês, né, terem mais ou menos uma ideia. E aí, ó, ele coloca na década de 80, mas isso acontecia um pouco antes, né? O restaurante ele vai acontecendo no bairro do Pina. Na frente vendia comida árabe e atrás se apresentavam as rolinhas do Barão. Aí eu vou pedir para a Inaê colocar um trechinho desse documentário. E aí, se vocês não conseguirem ouvir, avisa, tá? Por favor. Isso, aquilo outro, e as coisas iam acontecendo. Esse bairro do Pina, que sempre viveu numa revolução sexual antes de Reich e de Marcuse, é um bairro freudiano, eu sempre disse isso. O prazer emerge, não é das ondas lá do mar, não, emerge das calçadas, esquinas, das mesas de bar. E não é só aqui não, se você entrar para o outro lado ali em Brasília, é uma coisa que a Suécia perde. O mundo gay era uma coisa muito restrita. E a gente tinha, como Barão, uma referência muito boa, porque a gente se libertava. Porque, na verdade, existia uma repressão muito grande aos gays. Não existia movimento gay, não existia LGBT, não existia nada disso, né? E o que existia era o frango, né? E o frango era uma coisa péssima, né? Não, o Barão, que é um negócio de um minuto, sei o que, sei o que, né? É, rapaz, deixa o papai trabalhar. Se existia os prós e os contras. Aí eu passava por cima de tudo. Quando havia coisa querendo apertar, eu ia ver na delegacia de boa viagem e dizia, ó, eu tenho um show. Assim, 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 é sexta-feira. Eu queria saber, o senhor, se eu posso continuar ou há alguma coisa contra. Ele, o comissário, o delegado, dizia, não, faça o seu show. Que às vezes eles vinham também. Ele gostava. Vinham disfarçados e assistiam. Ele dava festa, ele abria a casa dele, ele vendia, ele queria vender as comidas, as bebidas, o show, que era muito importante, porque ele gostava daquilo, gostava do que fazia. E não era um tiscando, não. Vamos ficar nu. E dançar nu. Não tinha sexo aqui dentro. E aí, dentro desse contexto dos coletivos de arte que existiam na cena de Recife, a gente tem o Vivencial Diversiones, que é um grupo de teatro. Eu cheguei a falar sobre ele um pouco na outra aula. Esse grupo de teatro ele vai surgir a partir de uma pessoa que se desvincula da igreja, ele sai da igreja e o Guilherme ele ia quase virar um padre, estava já indo já no caminho disso, e ele fazia parte de um grupo de teatro que acontecia dentro da própria igreja, e ele monta um espetáculo chamado Vivencial, e era um espetáculo que falava sobre essas questões de gênero, de drogas, de violência, de tudo que acontecia ali, e a igreja ficou chocada, dissolveu o grupo,
terminou com esse grupo e o grupo saiu. Continuaram juntos, porém, fora da igreja. Esse grupo, ele tem uma característica que ele vai trabalhar demais a expressão corporal, vai explorar essa questão do gênero, de experimentar outras formas de se apresentar, de se colocar, de fazer. E a gente trouxe aqui uma série de fotografias que vai contar para a gente um pouquinho sobre isso. Esses artistas, gente, eles estão, assim, eu falo estão no presente, porque é uma coisa fantástica. Assim, eles estão à frente do tempo deles. Eles construíram uma forma teatral, uma composição cênica, uma maneira de pensar, de atuar que nunca existiu, jamais existiu. E o Vivencial de Versiones, ele foi um sopro. Foi um grupo que não durou 10 anos, mas que transformou profundamente a cena do teatro, da interpretação, de uma forma geral. Então, essa série que a gente vai ver é uma série de fotos da Ana Farache. A Ana Farache, coloquei aqui mais ou menos um releasezinho. E a Ana Farache, ela ficou 2 anos convivendo com o Vivencial de Versiones, para tentar captar deles a forma como eles viviam, para tentar entender e tentar perceber o comportamento e, a partir disso, fazer registros fotográficos. Ela é jornalista e muito interessada nessa fotografia experimental, nessa experiência estética da imagem mesmo. Então, ela vai conviver com esse grupo, vai participar dos ensaios, vai participar das apresentações, vai ficar ali com eles dentro do teatro. Esse grupo, eles entre aspas, viviam dentro do teatro, eles ocuparam o teatro depois que eles saíram da igreja. E aí ela vai começar a conviver com esse grupo e fazer algumas fotos, né? Construir algumas imagens com eles. E junto disso, eu estava pesquisando, né? Assim, a história estava pesquisando de como que eu ia falar do vivencial de uma maneira, por uma ótica de alguém que também tivesse vivenciado aqui, numa ótica de alguém que, de alguma maneira, também estivesse presente ali. E aí eu encontrei essa revista. Vocês conhecem esse jornal, gente? Lampião da Esquina. Esse jornal era um jornal que falava sobre as pessoas, sobre os gays. Vários intelectuais escreviam nesse jornal, e um deles é o João Silvério Trevisan, que fez uma coluna, né, fez um artigo dentro dessa edição do Lampião. E aqui está a capa, né? Vivencial de Versiones apresenta frangos falando para o mundo. Lembra que no vídeo que a gente colocou lá do Kibe Lanches, um cara falou essa palavra? Que chamam a gente de frangos, e frangos é uma coisa terrível. O que são frangos? Os frangos são os gays, mas é uma maneira muito, muito pejorativa, muito preconceituosa de se falar dessas pessoas. Né? E aí, eu não sei se todo mundo aqui conhece essa expressão, mas quando alguém vira para você e fala que você precisa se soltar, que você precisa se libertar, tem gente que fala assim, solta a franga. Olha o frango aí. Essa edição do Lampião, a gente tem ela em PDF. Depois, se vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês, colocar lá no grupo, para vocês lerem. Tem muita coisa interessante. Então, voltando aqui.
eles próprios, entre eles, né, os artistas, né, os atores do vivencial de versões, que se consideravam gays, eles se chamavam um ao outro de frango, como a gente vê várias pessoas também se chamando assim de bicha, e isso foi se naturalizando, mas a ideia de soltar a franga vem daí. E aí o próprio Trevisan coloca isso dentro do artigo, né? Que ele aprendeu que no Recife o frango é um termo para caracterizar uma bicha. E aí eu construí a série de fotografias com textos, com partes do artigo do Trevisan. E aí, nesses textos, a gente vai entendendo melhor como é que funcionava essa dinâmica do vivencial de versões, que era uma trupe que trabalhava completamente no improviso. Muito pano cobrindo buracos, cheio de cimento rústico, mesinhas minúsculas, telhados sem teto, descem lustres esféricos espelhados que enchem o local de reflexos mágicos. Eles pegavam coisas do lixo, eles reciclavam roupas, reciclavam objetos e utilizavam isso para os seus espetáculos. E uma coisa muito legal era que, como eles trabalhavam ali no final da década de 70, ainda vivíamos sob o regime da ditadura, os espetáculos eles não podiam ser vendidos, os ingressos eles não podiam ser vendidos, não podia abrir bilheteria. Então, eles abriam os portões para que as pessoas pudessem assistir o espetáculo dentro do teatro que eles ocuparam, e as pessoas faziam doações da quantidade de dinheiro que elas podiam, mas não se podia vender ingresso, porque se fosse para vender ingresso, aí teria que pegar o texto, levar, né, para esse texto ser aprovado, e aí, se os militares não aprovassem o texto, eles não poderiam apresentar. Então, assim, era uma coisa meio que feita ali na surdina, meio escondidinho, mas era assim que eles trabalhavam. É uma maneira de burlar a censura, né? Porque os espetáculos desse período, antes deles serem abertos ao público, eles tinham que fazer uma apresentação para o... Não sei como é que chama isso, se é um comitê de censura, um departamento, mas enfim. Tinha que fazer uma apresentação, né, para esses militares que trabalhavam na censura, e aí o espetáculo poderia ser totalmente censurado ou ter trechos censurados, ter que fazer adaptações. Então, essa maneira deles, né, de não abrir bilheteria é uma maneira de burlar a censura, né, que inclusive é a arte brasileira, né, seja o teatro, as artes visuais, aí, né, a gente criou a música, né, diversas maneiras de burlar essa censura do período. E ainda assim, é como se os ingressos fossem, não necessariamente ingressos, mas essas doações elas aconteciam dentro do próprio teatro, depois que já estava todo mundo lá dentro, e aí cada um podia dar o que conseguia. Só que o vivencial de versões ele era tão fantástico que ele atraía a classe média de Recife. Então, eles acabavam realmente recebendo muito bem pelos espetáculos, porque eram espetáculos que faziam as pessoas refletirem, pensarem, e, ao mesmo tempo, eram divertidos, eram engraçados, e eram totalmente diferentes de qualquer coisa que poderia acontecer na cena naquele momento. E aí aqui o Trevisan ele descreve um momento em que esses artistas estão se arrumando, né? Mas é legal a gente também observar a fotografia, ver como que esses artistas representavam, enfim, se vestiam, né? Tá vendo no texto? Olha o frango, vê lá onde guarda essa sandália, meu batom. Quem pegou meu batom? E ali o que acontece? Eram jovens de, sei lá,
16, 18 anos, que estavam começando as suas carreiras, nunca tinham pisado no palco na vida, e tiveram essa oportunidade no Clube Vivencial, que era um coletivo que realmente acolhia essas pessoas, principalmente as pessoas gays, né? E aí estou usando gay realmente dentro do contexto dessa época, acolhiam essas pessoas, esses meninos, meninas, acolhiam essas pessoas para que elas pudessem fazer teatro e ali vivenciarem um pouco do que elas realmente são. Né? Só para contextualizar um pouco o que a Marcela acabou de falar, né, do gay e dessa maneira que é escrita, né, com G, U, A, Y, né, isso vem de um movimento que é de você não utilizar o vocabulário americano, e esse movimento ele vem muito principalmente por conta, né, dos Estados Unidos estarem apoiando a ditadura brasileira, então por isso você vai ter esses usos, né, de palavras aportuguesadas, né, para que não se use o inglês. E aí os espetáculos eles eram imensos. Eles começavam 9 horas da noite, iam até as 2 e pouca da manhã, e era tudo muito misturado, porque os artistas que faziam parte do Vivencial, eles também se apresentavam nas boates, ou no café-concerto, né, como a gente fala. Então, essa experiência da performance, do transformismo, também era muito colocada dentro dos espetáculos. Né? E aí eu estou fazendo esses momentos de silêncio, gente, para a gente poder contemplar as fotos. E uma outra coisa também é que a Ana Farache ela lançou um livro de fotografias do Vivencial de Versiones. Olha, eu fiz assim, ó, suei para conseguir achar essas fotos. E o livro está esgotado, ele já não existe mais nenhuma edição. Até usado, já procurei e não consegui encontrar. Então, essas fotos que a gente tem são algumas fotos que a gente conseguiu achar na internet. Né? E aí o interessante é que o Trevisan ele não é do Nordeste. Então, ele vai para lá, ele tem essa experiência convivencial e ele coloca uma perspectiva olhando para essa realidade de um Nordeste que tem pessoas vulneráveis, que tem pessoas que passam por situações delicadas financeiras, socialmente, enfim. E ele vê esse contexto de miséria e, ao mesmo tempo, esses artistas que tiram do lixo, reciclam, né, roupas, acessórios e tudo mais, e transformam essa experiência em arte. Trazem para o palco aquilo que eles realmente são. Depois, quando a gente for encaminhar o jornal, e vocês conseguirem ler o artigo como um todo, vocês vão entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Mas nessa foto aqui, por exemplo, a gente tem um pouco desse registro, né? As casas ali ao fundo, bem simplesinhas, e os personagens ali, né? Que são personagens, são atores que estão vestidos de personagens, estão ali posando para a foto, né? Posando para Ana Farache, que aparece nessa sombra aqui. Ó. Tem a sombra proposital. Bom, e aí, cara, aí no meio dessa galera tem esse sujeito aqui, que eu não sei nem que nome que dá. Essa pessoa fantástica. Olha essa foto, gente.
Olha essa foto, olha esse olhar, olha essa tranquilidade, essa leveza. Esse é Roberto, mais conhecido como Pernalonga. Aí do lado tem uma outra foto do cenário, ele atuando, ele está ali de branco. Fantástico. E aí o Trevisan, ele pega um pedaço de uma fala do Pernalonga. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Roberto, ser gay na vida. Enquanto ele prossegue, parece que o próprio vivencial está se exorcizando através de sua voz. Soa sempre pelo folclore que faço e porque traduzo em atos o desbunde, olha que palavra maravilhosa, o desbunde que está arrustido nas pessoas, né? Enrustido nas pessoas. O homossexual ainda é um objeto de adorno. Quando somos bem aceitos, não é por abertura, não, mas porque fica bem ter uma bicha sempre à mão, para afirmar, para animar festinhas e reuniões íntimas, mesmo quando sirvo a isso, estou consciente. Então, Pernalonga é esse cara que chega no vivencial, novinho, bem novinho, e ele chega assim, ele chega e aí quer ajudar, aí começa ali, faz um personagem, aí daqui a pouco está fazendo um personagem com mais fala, e daqui a pouco está costurando, e daqui a pouco já está lá na frente. E ele assume um papel assim, muito significativo dentro dessa trupe, né, de destaque. Assim. A história da vida do Pernalonga atravessa, assim, encontra com diversiones e vai, sabe? Fantástico. Não sei se vocês lembram dessa foto, mas foi a foto que a gente usou na última aula, né? O Pernalonga. Ah, uma pergunta. Vocês conhecem o de Melo? O cantor de Melo, de Recife? Pois é. Então, também. Não é da época da gente, com certeza. Ele é. Mas eu descobri, dentro dessas pesquisas, que o de Melo fez uma música para o Pernalonga. Ó, vou colocar aqui para a gente ouvir. Só preparar aqui para poder colocar a música. Vamos ver se ela vai. De Mello é maravilhoso, vale super a pena conhecer. Esse disco, né? Esse disco ele é muito legal. Vê se dá jeito nesse teu sistema. Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entre em outra cena. Este pau que é pequeno não te caberá. Vê se dá jeito nesse teu sistema. Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entre em outra cena. Este pau que é pequeno não te caberá. O Pernalonga, ei, ei, ei. O Pernalonga, ei, ei, ei. O Pernalonga, o Pernalonga, vê se corre pra pegar o tempo, que o tempo não para, que tu quebra a cara. Vê se corre pra pegar o tempo, que o tempo não para, que tu quebra a cara.
Bom, a música foi uma experiência que o de Mello teve quando ele assistiu o Pernalonga pela primeira vez. E o de Mello, tendo assistido o Pernalonga pela primeira vez, fez com que ele se desse conta do tamanho que era esse artista. Então, na música, ele fala que o palco é pequeno para ele. Né? E aí ele coloca que ele tem que se assumir e sair desse palco, e crescer, e se tornar, né? Porque ele é muito maior do que ele era muito maior do que o vivencial, muito maior do que o palco, do que qualquer coisa. Né? Como é que faz para voltar à apresentação, né? Eu não consigo. E aí ele tinha essa... O grupo decidiu chamar ele de Pernalonga, não só por causa do senso de humor que ele tinha, mas também porque ele tinha as pernas muito longas. Né? Então, chamava de Pernalonga. Foi uma pessoa que sempre quis ser ator, sempre, desde sempre. E aí, quando chega em 74, que Vivencial, ele ainda estava dentro da Arquidiocese de Olinda, ele foi o primeiro momento em que o Pernalonga teve contato com o grupo. E foi o mesmo momento, porque logo em seguida o grupo foi dissolvido e ele teve que sair da igreja. Né? Era um grupo de rapazes e moças, né, da Arquidiocese. Então, esse grupo sai da igreja e é o momento que o Pernalonga entra no grupo e começa a fazer parte do Vivencial. E aí foi isso que eu falei, né? As 40 pessoas do grupo apelidaram ele de Pernalonga por conta das pernas muito longas. E ele também foi redescoberto muito recentemente como uma figura que representa a comunidade LGBTQIAPN+, mas é porque é uma coisa extremamente recente. Eu acredito que aqui a maioria de nós sequer sabia da existência dele, ou do Vivencial, porque é um grupo que está fora do nosso radar. Assim, né? Pouquíssimas pessoas que realmente têm esse conhecimento. Então, o Pernalonga ele vai e ele faz várias apresentações com o grupo. Como eu falei, o grupo tem uma experiência de uma vivência, um tempo muito curto de existência. Ele vai até, eu acredito que 82, 83. A literatura tem alguns lugares que falam 82, outros falam 83. Então, ali no iníciozinho da década de 80, o vivencial ele já se desfaz, e se desfaz por questões óbvias. Né? São atores que têm uma cabeça muito, muito, muito aberta, muito livre, e, ao mesmo tempo, construíram-se muitos líderes ali dentro e eles não conseguiam mais se afinizar. Então, foi uma explosão, um momento, mas que foi muito importante. E a gente vai para mais um filme, e hoje estamos bem de filme, né? E antes de começar o filme, antes de Inaia soltar o filme, eu queria falar um pouco sobre o diretor desse filme, que foi o Jomar. Né? O Jomar, ele foi um jornalista que se aproximou do Vivencial. Logo assim que o Vivencial começou as suas atividades, ele foi se aproximando. Ele não atuava, mas ele queria, de alguma maneira,
participar desse movimento, que, na verdade, o Vivencial de Ficções acabou sendo um grande coletivo de artistas ali. E o Jomar ele chegou a escrever alguns textos, né, dar algumas ideias, mas o mais interessante é que o Jomar ele começou a fazer experiências com o Vivencial de Ficções usando a câmera Super 8. E isso faz um marco dentro do cinema experimental que é muito interessante, porque ele pega ali final da década de 70, início da década de 80, e faz diversos filmes experimentais. E ele vai fazer alguns filmes com o Vivencial de Ficções. E é legal a gente pensar que como que um grupo de teatro, uma trupe de teatro, extrapola o palco, extrapola o próprio teatro, estrutura, né? E vai para as telas, e vai para a rua, e vai para a frente da igreja, e dialoga com as pessoas. Né? E olha que coisa, né? É muito fantástico. Tem como soltar o filme aí, meu bem? A imagem ela não está muito boa, tá? Porque realmente. É Super 8, tá, gente? Para quem é muito novo. Ai, Naê, O desculpa, tem que o cinema explicar, todo né? um dia já foi assim. Esqueci. Fala, fala o que é Super 8. Fala, meu. Ai, meu Deus. Dá uma explicada aí, Naê, rapidinho. Não, o Super 8 é um tipo de filme, é o cinema analógico, né? Antes da gente ter essa imagem digital que a gente tem hoje. Presta atenção no texto que eles usavam nessa época. Amor, desamor, neuroses, encontro, desencontro, frustrações. A única maneira de curar a humanidade de suas neuroses seria devolvê-la ao pleno funcionamento de suas atividades bissexuais. Pois foi o próprio Platão quem celebrou pela primeira vez a bissexualidade universal. No início era o ovo, uma série de entes esféricos feitos de duas metades. Havia pares de homens, pares de mulheres e pares mistos. Um deus ciumento cortou estes pares em dois. Desde então, cada metade anda em busca de seu complemento perdido, a fim de reconstituir a sua unidade. Eis a origem da sede de amor universal que atrai os homens uns para os outros. Mas a posteridade só utilizou em 1/3 dos 3 tipos de seres duplos. Só os pares mistos passaram a constituir o arquétipo do amor universal. Resta-nos perguntar se a obrigação de pertencer ao próprio sexo contribuiu realmente para o progresso da humanidade ou se, ao contrário, os homens e mulheres que correm há séculos atrás de sua identidade sexual não sofreram um empobrecimento real, limitando a sua personalidade a uma metade de si mesmo. É interessante, lembrei vendo disso agora. O Vivencial ele começa a produzir textos pegando fragmentos de textos
de filósofos, de jornalistas, de outros pensadores, e ele faz como se fosse uma espécie de colcha de retalhos, sabe? E eles vão brincando com esses textos, transformando esses textos e trazendo para a expressão corporal, para a maquiagem, para toda a performance que eles apresentavam. É isso, minha gente. Vivencial de Versiones é uma referência, é citado hoje, né? As pessoas descobriram o Vivencial de Versiones, ele é citado bastante, e criam, junto com o Vivencial, uma relação com o Dizzy-Croquettes, que nem vai falar daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho sobre o Dizzy Croquettes, mas antes eu queria falar, né, que tanto o Vivencial como o Dizzy Croquettes e alguns outros, vocês lembram da última aula quando a gente falou sobre as balls, né, a cultura das balls e das disputas, e que se formou as houses, né, que eram uma espécie de grupos, né, que competiam ali nos bailes com dança, figurino, mas que também eram famílias. Então, no Brasil isso também vai acontecer, né, porque a gente tem que lembrar, né, da realidade brasileira, né, bastante homofóbica em 2024, então você imagina isso na década de 70 e de 80. Então, esses coletivos de arte, ele também são espaços de acolhimento. Então, assim, muito desses grupos, para além do trabalho que eles realizam, né, seja no teatro, seja no cinema, eles também muitas vezes vão se tornar famílias mesmos, inclusive morando juntos, brigando juntos. E eu vou trazer um pouquinho aqui da experiência do Dizzy Croquettes. A gente vai falar um pouco do Dizzy Croquettes a partir do Paulo Caval, que fez uma série muito interessante. Paulo Caval, ele é um fotógrafo paulista, e essa série, assim, eu achei um absurdo, porque é uma série fantástica, e quase que essa série foi perdida, assim. Ele deu uma entrevista para a revista de fotografia Zoom, né, que é a revista do Instituto Moreira Salles, e esse filme, né, estava num envelope da casa dele, e aí, por um acaso, ele conheceu o diretor de fotografia contemporânea do Moreira Salles, porque ele ficou hospedado numa casa dele, e aí falou: você não tem interesse em ver essa série? E aí criou um mini projetorzinho com uma caixa de leite. Eu adoro essas pessoas que têm esse domínio do audiovisual analógico, assim, né? Enfim. Mas aí, na hora, criou um projetorzinho com uma caixa de leite e conseguiu exibir ali os negativos. E aí o Tiago, né, do Moreira Salles, ficou encantado com a série, então o Moreira Salles fez esse trabalho de recuperação dessas imagens. Isso não tem nem 5 anos. E assim, e é fantástico, assim, tanto pelo Dizzy Croquettes ser um grupo muito importante, né, para a arte brasileira, como a própria série em si, assim, que eu achei tecnicamente incrível, e quase que essa série se perde. E o Paulo Caval, gente, ele tem Instagram, se vocês tiverem interesse de seguir, assim, ele é um fotógrafo bastante interessante, mas super low profile, assim, né? Você nunca vê ele sobre os holofotes, né? Grandes notícias sobre ele, assim, ele tem de ser uma pessoa mais discreta, mas que tem um trabalho de fotografia interessantíssimo, assim, então vale super a pena dar uma passadinha lá no Instagram dele, seguir ele. E aí, só para a gente contextualizar aqui o Dizzy Croquettes, ele é um grupo que ele vai atuar de 72 a 76, né? Também uma história aí bem breve. Aqui ao lado a gente tem os integrantes. E ele é um grupo que ele vai criar espetáculos que vão aí abranger tanto a dança como o teatro. E com uma linguagem muito inovadora. O Dizzy Croquettes, ele é uma referência, assim,
para o teatro brasileiro, né, e para atuação no Brasil, que a gente não tem nem noção, assim, tipo, Luiz Fernando Guimarães coloca Dizzy Croquettes como uma grande referência para ele, Cláudia Raia, até o Ney Matogrosso coloca Dizzy Croquettes como uma referência. Boa noite, Mônica. Então, é um grupo extremamente importante e a gente vê muito, assim, da linguagem que a gente tem hoje na comédia, ela é muito influenciada por esse grupo, principalmente nos quesitos, assim, né, de expressão corporal, que foi totalmente inovador o trabalho deles. E eles atuaram nesse breve período, aqui eu coloquei o nome de todos os integrantes. A princípio, o fundamento, né, quem fundou, assim, de uma certa forma, seria o Wagner, né, porque foi quem escreveu a narrativa. Mas também todos eles são muito importantes, assim, né? Mas o Lenny Dale ali vai ter um papel fundamental dentro da dança, né? Que era um dançarino fantástico. Inclusive um grupo assim, né, que todo mundo fala que era super rígido, assim, né, com 8 horas de ensaio diário. Vamos a série. Inaê, Oi, desculpa, esse efeito da foto, eu vou falar sobre tudo isso, calma. tá, tô calma. Mas é porque é impactante. Não, esse trabalho é incrível, assim, eu olho e fico, meu Deus, como é que ia perder essa série? Socorro. Mas então, o Paulo Caval, ele vai fazer essa série no Teatro Bexiga. A princípio, ele vai como assistente de um amigo que era fotógrafo, né? Mas ele, bastante espertinho, leva sua própria câmera e seu próprio filme. E aí, nos próximos espetáculos, nas próximas apresentações, ele já ganha o passe livre ali para fotografar o espetáculo. É importante falar que o Dizzy Croquettes, ele foi um fenômeno, assim. Então, eles tinham todas as sessões lotadas, teatro cheio em todas as apresentações, assim, né? E muito mais do que um grupo, virou uma espécie de um estilo de vida, né? E ganharam, assim, inúmeros fãs. E essa imagem aqui é dessa apresentação do Teatro Bexiga. Ele vai fotografar diversas vezes no Teatro Bexiga, né? Durante essa temporada. E aqui, né, que a Marcela perguntou, quando eu olhei pela primeira vez, eu imaginei que fosse um processo de lenta exposição, né? Que é quando você deixa a câmera ali com um tempo de captura maior, e aí você capta o movimento das coisas, né? A princípio, porque esse tipo de técnica é muito utilizado para fotografia de dança, né? Quando você vê também fotografias de balé, por exemplo, né? Que você vê o rodar da bailarina ali, né? É muito utilizado esse tipo de técnica de lenta exposição. Então, a primeira vez que eu olhei, eu imaginei que fosse lenta exposição. Mas depois eu vi a entrevista dele e aí fiquei impactada. Assim, não é lenta exposição. Ele utilizava o filme analógico e aí ele fazia um processo, né, de não deixar entrar luz e puxar com o queixo. Ele explica, eu não consigo nem imaginar como é que era isso exatamente. Mas ele faz isso com o filme e aí ele reinsere o filme na câmera. Então ele tira uma fotografia em cima da outra. É um processo de sobreposição analógico. Alguém mais está com o texto caído aí? Pode falar, Mônica. Não, era só para dizer que eu que estou de queixo caído aqui. Artesanal essa imagem. Total. Também estou chocada, Vitor. E aí outras imagens, é muito lindo esse trabalho. E aí são outras imagens que ele vai fazer aqui, que, né, acho que aqui também ele vai utilizar esse efeito da sobreposição, mas ele também vai utilizar esse filme, que é um filme infravermelho. Lindo demais, né, Vicky?
E esse filme em infravermelho, ele vai utilizar principalmente porque ele foi, monitor, ajudante, né, da Cláudia Andujar, que é uma fotógrafa brasileira, que tem um trabalho bastante interessante, e ela faz uma série na Amazônia com esse filme infravermelho, e ele é super apaixonado pelo trabalho dela, então ele resolve experimentar o uso desse filme aí no espetáculo do Croquetes e cria essas imagens que são incríveis. Aqui mais uma imagem que ele vai fazer utilizando desse filme. E uma coisa que eu acho muito legal esse trabalho, assim, porque ele foge muito do que a gente tem como tradicional de fotografia de dança, né. Primeiro porque, assim, é muito experimental, né, claro, todas essas técnicas que ele vai usar aí de sobreposição, esse filme infravermelho, então é um trabalho muito experimental, e para além disso, ele traz uma visão muito intimista. Então você é como se você estivesse muito próximo ali dos dançarinos, o que não é uma coisa muito típica, né. Ah, a Mônica falando da Cláudia Andujar. Não, realmente eu sou super apaixonada por ela também. Eu acho muito legal, assim, né, e aqui essa imagem deixa muito claro, assim, né, essa estética tuts e croquetes, e é muito interessante, assim, né, eles vão trazer muito é legal, assim, porque tanto Tuts e croquetes como o vivencial também que a Marcela trouxe, eles trazem um pouco, né, dessa cultura queer, né, que a gente viu, por exemplo, né, das balls, dos brilhos, mas tudo isso num contexto muito brasileiro. Então você vai ter tudo isso, né, somado a uma estética também que é muito brasileira. E as temáticas também, né, obviamente, as temáticas dos espetáculos. Aqui mais uma imagem. É muito linda, né, esses reflexos de luz, assim, né, e você imaginar esse controle manual. Não é, Noemi? Não, e é super difícil, né, você fazer uma fotografia, assim, de espelho com holofote, né, sem que essa fotografia estoure, e aí a luz cria toda uma poética ali. Melhor que Photoshop, total. E aí aqui a gente já vê também essa fotografia, esse processo de sobreposição entre retratos, né, porque você vê que tem como se fossem 2 retratos. A Denise está falando ali sobre a experiência, né, de você revelar e de você pintar essas fotografias. Realmente, não, esses processos analógicos são incríveis. E aqui uma coisa que acho que na próxima foto isso fica mais evidente. Olha essa, gente. Mas como é que o cara ia perder um negócio desse, gente? E agora olhando para isso falando, como?
Exatamente, Mônica. Desencroquetes é um grupo assim muito de vanguarda, em todos os sentidos, tanto no formato de espetáculo, né? Eles rompem ali com um texto narrativo, cronológico, tradicional. A experiência do corpo é completamente inovadora, né? Inclusive, como eu falei, assim, uma grande referência, assim, né, para a atuação brasileira, mas também, né, nos quesitos figurino, iluminação, assim, eles inovam em absolutamente tudo, assim. E, é, e as pessoas, assim, né, ficam muito impressionadas, eles ganham uma legião de fãs. E é interessante a gente olhar para essa imagem, porque é como se eles estivessem olhando o próprio espetáculo que eles fazem, né? Acho que essa imagem cria essa poética aí, através desse trabalho de sobreposição. Essa aqui é uma fotografia do Lenny Dale, que, como eu falei, o Lenny Dale ele era um dançarino, e ele que é responsável muito por essa parte do corpo da dança dentro dos espetáculos, um dançarino assim fantástico. E essa fotografia ele vai escolher para presentear a Beth Faria, e aí vai gerar um certo ruído ali dentro do grupo, porque o Wagner vai questionar isso, vai falar, mas como é que você vai... Porque assim, né, eu não sei se vocês sabem disso, né, mas dentro do mercado de arte a gente tem uma série de normas para você comprar arte, né? Então, quando você vai comprar uma fotografia, por exemplo, né, você tem que saber a tiragem daquela fotografia, porque isso soma no valor daquela imagem. Então, por exemplo, uma fotografia que foi impressa uma vez, ela tem um valor. Uma fotografia que foi impressa 100 vezes, ela tem um valor, né, um valor econômico. E dentre outras coisas, né, o certificado de procedência, uma série de normas que você tem dentro do mercado de arte. E o Lenny Dale e eu não falei isso, né? O Paulo Caval, nessa época, ele tinha 18 anos. E ele era super recente na fotografia, assim, não tinha mais que 5 anos fotografando. E aí o Wagner vai questionar, mas como é que você vai comprar essa foto? Né, sem nenhum tipo de direito, sem assinar nenhum direito autoral, né, exigindo alguns trâmites burocráticos, e aí o Lenny Dale ignora ele completamente. Exatamente, Denise. É. Inclusive uma figura clássica aí de Copacabana, né? Você vê nas entrevistas e no filme, né? Todo mundo falando muito dessa presença forte dele em Copacabana. Mas aí, enfim, ele dá essa imagem à Beth Faria, e não só isso, ele inclusive vai fazer com que o Paulo Caval apresente essas fotografias no encerramento da temporada de São Paulo. E aí, então, nesse encerramento, o Paulo Caval apresenta essa série, e aí ele fala que ele utiliza uma técnica que ele coloca o projetor, né, na época, tipo data show mesmo, e ele faz uma técnica para movimentar as imagens, que é colocando um copo na frente e rotacionando esse copo. E aí você vai criando um movimento de rotação dessas imagens. Ah, legal você falar, Mônica, do filme sobre a Elis, né, do Lenny Dale. E legal você falar disso, porque o Paulo Caval ele também tem uma série fantástica sobre a Elis, né? Para quem quiser depois dar uma procurada no trabalho dele, assim, né? Eu não trouxe porque não tem muito a ver com a temática do nosso curso, mas é um trabalho lindíssimo também, que vale super a pena conhecer. Aqui mais uma imagem, e uma coisa que é legal dessa série, porque esses pontinhos que a gente está vendo, né? Isso é uma deteriorização do filme.
E aí o Paulo Caval fala que isso foi ótimo, né? Que foi o tempo como aliado dele, porque parecem purpurinas, que era uma coisa que era super abundante no espetáculo do Dizzy Croquettes. Então, realmente, assim, nessa deteriorização do filme ficou parecendo brilho, purpurina. Mas não façam isso em casa. Nem sempre isso dá certo. Nem todas as fotos precisam de brilho também, né? Aqui deu certo, mas... Aqui essas fotos, né, do pré-espetáculo, né, também no palco. E uma coisa que eu lembrei agora de falar com essa imagem é porque o Dizzy Croquete, assim, ele era um grupo tão vanguardista que quando eles se apresentaram, o filme inclusive fala muito disso, quando eles se apresentaram para a censura pela primeira vez, a censura não conseguiu identificar o quão libertários e o quão político era o espetáculo. Porque o espetáculo, né, ele vai trazer aí diversas questões, né? Questões de gênero, inclusive eles, né, tem uma imagem lá do espetáculo que eles colocam, que eles vão trazer uma questão ali sobre o nazismo, né? E trazendo ali como uma forma de palhaço, e o espetáculo tem questões políticas fortíssimas. Só que a censura uma mente tão fechada assim que eles não conseguiram se ligar no quanto o grupo era vanguardista e no quanto o grupo era político. Então, por isso, eles passaram pela censura a primeira vez. E a única coisa que pediram foi que tirassem o nu do espetáculo. E aí eles resolvem isso colocando essa sunga enorme aqui que a gente tem nessa foto à esquerda. Então, o nu foi ali, né, a única coisa que a censura viu naquele momento. Mas aí depois eles vão passar pela censura de novo, mas também vão conseguir ali um diálogo longo. E também acredito que porque eles tinham muitos seguidores, né? Eu acho que também esse apelo popular deles também deve ter contribuído. E também, né, como a Marcela mesmo trouxe, o Brasil ele tem esse histórico, né, do teatro, dos transformistas. Então é um espetáculo muito inovador, muito vanguardista, mas que tem esse histórico né, do teatro brasileiro. Aqui essa imagem eu acho muito fantástica porque ela deixa muito evidente essa questão do gênero, né, que foi muito importante para o espetáculo, porque eles tinham uma liberdade dentro do gênero que vai ser muito diferente. Porque quando a gente tem lá nos espetáculos drags, transformistas, então a gente tem lá, né, homens que se vestem de mulheres, mas assim, essa experiência de você ter roupas masculinas e femininas no mesmo corpo, ou de você ter, por exemplo, um personagem que está ali com uma roupa feminina, mas que tem pelos. Então, eles vão trazer esse fluxo entre gêneros, né, intergêneros, assim, de uma maneira que não foi vista antes, né? Acho que o Vivencial traz isso também, né? Eu ia exatamente falar sobre isso, porque é por isso que, durante a pesquisa, a gente encontra muito essa relação dos Zé Croquettes com o vivencial do Vivencianos. Eles também tinham essa mesma lógica de bagunçar a cabeça da gente com relação a essa história de gênero que não tem, como assim, isso é ou não é, e eles brincavam muito com isso também. É que, infelizmente, a gente não tem o mesmo registro ou a mesma qualidade de registro, vamos dizer assim, vivencial para poder mostrar como a coisa funcionava ali com eles. Mas, nossa, ouvindo a Inaê falar, gente, é igual, é igual. Incrível, né? Como que eles foram realmente vanguardistas.
Porque a gente olha para isso hoje, gente, 2024, a gente olha para isso agora, a gente acha ok. Mas para aquela época, dentro daquele contexto, porque se a gente observa as fotos, né, aquela foto que ela mostrou do menino com calção, aquilo ali é muito cara de Paris is Burning. Muito Paris is Burning aquilo. Essa imagem é muito Paris is Burning, que a gente viu na última aula, né? Das balls, daquelas festas. Eu olhei para essa imagem e falei, caraca, cara. Mas isso está em outro contexto. O contexto do Brasil é um outro lugar. Um contexto de muita repressão, um contexto que tem o preconceito. Exatamente. Hoje você olha para isso, você olha para isso com esse olhar de 2024 e vai falar, cara, isso é super ok. Mas naquela época, nossa, exatamente. Isso, Mônica. Sacudiu. E graças a esses movimentos, a gente consegue fazer o que a gente faz hoje. E aí, indo aqui um pouquinho para o contexto brasileiro, eu quis trazer aqui, né? Essa daqui é a primeira edição do jornal Lampião. E nessa primeira edição, a gente tem aqui uma entrevista, né, com o Celso Cury. E o Celso Cury, ele estava sendo processado, inclusive é um processo bastante difícil, porque o Celso Cury, ele tinha uma página muito internet, né? Como é que chama isso no jornal? Esqueci. Esqueci o Coluna. nome. Uma coluna, obrigada, Mônica. Ele tinha uma coluna no jornal Última Hora, que era uma coluna que trazia assuntos, né, LGBTI+, assuntos gays, mas que era uma coluna não era uma coluna política, digamos assim, né? Era uma coluna de fofoca. Mas, mesmo assim, ele vai sofrer um processo de censura pela ditadura, e vai ser processado. E o Última Hora também, né? O advogado vai falar para ele não defender esse tipo de causa. Então, assim, além de perder o emprego, de ser censurado, ele tem que lidar com esses custos administrativos do processo sozinho. E isso vai estar aí na capa do Lampião. E aí, quando ele é entrevistado pelo Lampião, ele faz essa fala que é muito interessante, que eu queria pontuar aqui, né? Ele vai dizer o seguinte: quando me perguntam pelo movimento homossexual no Brasil, respondo que ele não existe. Existe uma movimentação homossexual, da boate para o táxi, do táxi para a sauna. No Brasil, nem movimento de manicure é possível. E aí, gente, eu queria chamar muita atenção para essa fala, porque o que essa fala nos diz, né? É uma fala bastante irônica, assim, mas ela fala muita coisa sobre a realidade brasileira desse período, né? Primeiro, a gente não vai ter um movimento LGBT e mais no Brasil, principalmente por quê? Porque a gente tem a ditadura. Então, você tinha uma censura a qualquer tipo de movimento. Então, enquanto o Stonewall lá estava estourando, né, e trazendo diversas movimentações ao redor do mundo, né, as paradas, no Brasil a gente estava em pleno AI-5. Então, o Stonewall não vai ter repercussão no Brasil. Inclusive, as pessoas não vão nem ficar sabendo, porque uma das características da ditadura é essa, né, a restrição do acesso à informação. Então, aqui é muito interessante, porque ele traz isso muito em evidência, né? Então, primeiro, a gente não tinha como, politicamente, você ter movimentos. Então, quando ele está sendo acusado ali, né, de uma movimentação homossexual, então essa é a primeira pauta que ele vai trazer, né? Você não tem condições de ter movimentos no Brasil. É claro que eles vão existir, né? A gente vai falar disso, né? Mas vão existir ali, né?
muito, né, escondidos, né? Vão ter que ganhar muita força para ir para manifestações públicas. E uma outra coisa que ele traz aqui que eu acho muito interessante para a gente pensar é essa questão das boates. E não é à toa que a gente trouxe aqui, né? Kibilanches, Boate Miss, ou até mesmo se a gente pegar o contexto norte-americano, quando a gente vê as balls, porque esses espaços, em especial no Brasil, eles também são espaços políticos. São espaços de cultura, né? Porque, como a gente já viu aqui, ali você vai ter dança, você vai ter indumentária, e isso é uma coisa interessante da gente abordar, principalmente não fazendo uma distinção entre o que seria, né, uma arte maior, uma arte nobre, né, dentro desse pensamento bastante eurocêntrico que coloca, né, a escultura, a pintura como artes nobres, né, e essas manifestações da cultura underground, né, como uma arte menor. Então, é interessante da gente pensar nesse contexto, mas pensar a boate como esse lugar de produção de cultura e também de uma produção política. O próprio Trevisan, ele fala sobre isso, né? Ele fala, só de você ser gay no Brasil, isso já é uma movimentação política, né? Porque você ser gay, não só no Brasil, né? Mas você ser gay numa sociedade heteronormativa, onde você tem normas, né? Objetivas e subjetivas, o tempo inteiro. E você ser gay nessa sociedade, isso já é um ato político por si só. Mas, assim, né, eu queria aqui que a gente pensasse as boates realmente como esse espaço, né, onde as pessoas LGBT, principalmente os homens, né, porque aí a gente ainda entra numa questão que é mais complexa ainda, né, que é as questões de papel de gênero, do espaço da mulher na sociedade, né, na década de 70, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. A gente entra, prometo que a gente vai entrar bastante nessa questão das mulheres do movimento lésbico, mas hoje a gente vai dar só uma introdução. Então, a boate vai ser esse lugar, realmente, e de uma grande produção cultural e também um lugar de troca política. Então, assim, na boate é um lugar também onde você vai ter diversas discussões políticas, lugar frequentado por jornalistas, frequentado por escritores. Então, também é um lugar onde você tem essa troca de informação que não está tão sobre os olhos da censura aí num primeiro momento de ditadura, depois o negócio vai apertando mais. E aí eu trouxe o Lampião. Aqui, então, o Lampião vai ser esse jornal incrível, que é um marco da luta pelos direitos LGBTI+, no Brasil. Ele vai funcionar de 78 a 81, ele vai ser encerrado, inclusive, né, por conta da censura, ele vai ser fechado pela censura, mas nesse período que esse jornal vai funcionar, ele tem aí, né, como grandes nomes o Trevisan, que a Marcela já trouxe no começo da nossa aula, que é, inclusive, né, um dos pesquisadores, dos autores mais importantes para o movimento LGBTI+, no Brasil, inclusive pioneiro. Também a gente vai ter uma presença muito importante do Darcy Ribeiro, que é um artista... Darcy Ribeiro não, gente, Darcy Penteado, perdão. Darcy Penteado. Foi no automático, Darcy Penteado. Que, inclusive, é um artista incrível e que também tem muito essa ligação entre a comunicação, né, a questão dos quadrinhos, da caricatura, que são coisas muito presentes na mídia brasileira. E esse jornal vai ser fantástico, e é muito interessante quando a gente olha, e isso é uma coisa assim unânime, porque a gente sabe que os movimentos sociais, sejam eles qual for, eles também estão um pouco condicionados a uma realidade geográfica, né? Então, às vezes o que você precisa lutar, né, dentro do movimento LGBTI+, no Brasil é diferente do que das lutas, né, das pautas do movimento da Dinamarca, das pautas, né, do movimento do Japão, do movimento da Turquia. Então, assim, né, as pautas do movimento, elas também estão um pouco condicionadas a essa realidade, que também é uma realidade
histórico-social e geográfica. Mas uma coisa que vai atravessar todos os movimentos LGBTI+, é a questão da informação. A informação ela vai ser uma pauta principal de todos os movimentos. E é muito interessante quando a gente olha, né, tanto aqui para o Brasil, o Lampião como um marco do movimento LGBTI+, como a gente viu na nossa última aula, lá no início do movimento trans, a gente tinha a revista Drag, que foi fundamental para o movimento trans. A gente teve a revista Come Out. Por quê, né? Como é que esse sistema heteronormativo, machista, né, ele continua no poder, né? Uma das formas dele continuar no poder é você não tendo acesso à informação. E isso é muito evidente, né? Tanto que todas as vezes que a gente entra em questões de educação, né? Você falar sobre diversidade de gênero, diversidade sexual na escola é uma grande polêmica no Brasil. Ou você falar sobre o direito negro, por exemplo, né? Que a gente acabou de ter a questão do avesso à pele, né? De uma... Acho que censura é a palavra mesmo, né? Então, a informação ela está no centro do movimento. E uma das coisas que vai acontecer muito em vários movimentos LGBTI+, em vários grupos, vai ser a fundação do seu próprio jornal. Para que você possa informar a população LGBTI+, dos seus direitos, e também, né, essa informação também poder extrapolar esse grupo. E o Lampião ele vai ter um papel fundamental no Brasil, assim, ele é um marco da luta pelos direitos LGBTI+. Ele vai surgir num contexto até engraçado, né? Engraçado não, acho que é deprimente, mas que é o jornal Pasquim. Ele vai fazer uma entrevista com o Wilson Moyland, que é um editor da revista Gay Sunshine, que está fazendo uma viagem para a América Latina a fim de pesquisar literaturas LGBTI+, literaturas gays. E aí, por conta disso, ele vem parar no Brasil e o jornal Pasquim faz uma entrevista com ele. E uma entrevista horrorosa, uma entrevista super preconceituosa. E o Trevisan olha para essa entrevista e fala, não, a gente pode fazer uma entrevista muito melhor. E a partir disso você tem um impulso. Aí, onde você vai ter o nascimento do Lampião. E o Lampião ele vai ser um jornal super interessante, porque ele vai trazer, né, questões de direitos, a gente vê várias aí, né, matança dos homossexuais, vai dialogar com outros movimentos sociais, que é muito interessante, mas também vai trazer ali, né, crítica de arte, literatura. Literatura é bem forte dentro do Lampião, entrevistas. E é muito legal também, porque vai trazer também, né, pessoas, artistas, né, reconhecidos para você entrevistar, né, dentro do jornal. E acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Ele funciona de 78 a 81. Você quer falar alguma coisa sobre o Lampião, Marcelo? Não, acho que você já resumiu tudo. O Trevisan, ele foi um dos fundadores do Lampião e editor-chefe, né? Mas vamos em frente. A outra coisa que eu ia falar, o nome, né, que faz referência ao próprio Lampião, que é genial. E também é interessante porque o nome ele tenta romper um pouco, né, com esse eixo sudeste, né, tentando abranger aí um pouco mais. Eles, inclusive, tentam muito romper essa barreira sudeste. O jornal vai chegar a ser circulado em outras regiões do Brasil também.
E aí, pessoal, entrando aqui na questão do movimento LGBTI+ no Brasil. Então, o Lampião vai ser um marco e a gente vai ter grandes dificuldades no início de um movimento no Brasil. Então, como eu falei, né, enquanto o Stonewall estava acontecendo, a gente estava no AI-5. Então, o movimento LGBT ele vai ter diversas dificuldades, né? Principalmente porque qualquer movimento no Brasil social nesse período era proibido, censurado, as pessoas exiladas, mortas. Então, a ditadura e a censura vai ser, né, um grande impasse aí para a fundação do movimento. Outros problemas que a gente vai ser uma comunidade LGBTI+ não assumida. Então, assim, né, fica difícil você criar um grupo que lute por direitos enquanto você tem esses indivíduos não assumidos, né? E isso é claro que tem uma relação com o externo, né? Você não tem condições externas de ser uma pessoa gay assumida nesse período, né? Então essas coisas se retroalimentam. Então você vai ter, por exemplo, poucas personalidades assumidas nesse período. Você tem ali Ângela Rorô, Ney Matogrosso e já não lembro de mais ninguém. As referências que eu tenho de criança, né? Uma das referências que eu tenho de criança é o Jorge Lafon. Clodovil, Vicky, perfeito. Jorge Lafon era a referência que eu tinha nessa época. Mas ficava também dentro de um programa de comédia e aí ganhava uma conotação assim pejorativa, né? Não era uma imagem realmente, sabe? Vocês trouxeram questões muito importantes aqui, porque essa falta de representatividade, né, e essa inserção aí, né, dentro do programa de comédia também gera um outro problema, que é o problema dos estereótipos, né? Então, além da gente ter poucas pessoas assumidas, a gente tem uma imagem muito estereotipada. E aí, outros problemas que o movimento LGBTI+ vai enfrentar vai ser uma esquerda sexualmente moralista. Então, assim, o movimento ele não vai ter um apoio das próprias esquerdas. A Mônica trouxe ali, Lafon era o modelo da bicha caricata. Exatamente, é isso que a gente está trazendo, né? De que também né, as pessoas também têm uma construção ali muito estereotipada nesse período, que também é uma causa, né, da baixa representatividade. Então, a gente vai ter essa esquerda sexualmente moralista. Então, todas as vezes que você se começava um movimento, né, que falasse sobre gênero, que falava sobre direitos LGBTI+, essas pessoas eram acusadas de estar desviando da causa principal, né, que seria ali a luta de classes, que seria... Eu sei, gente, que a gente está num momento de Brasil que é difícil a gente falar mal do que a gente tem de progressista, né? Mas, enfim, eu não tenho como dar essa aula sem passar por isso, né? Mas, então, a gente vai ter esse problema na própria esquerda. O movimento não vai ganhar apoio, vai ser acusado de romper com pautas principais, como, né, o fim da ditadura, e que o que é um absurdo, porque o movimento, inclusive, né, uma das pautas do movimento que vai surgir vai ser o fim da ditadura. Uma das coisas que vai se ter aí também, né, dentro da esquerda e desse começo de alguns partidos, vai ser uma visão da homossexualidade como um desvio sexual burguês. Então, você colocar a homossexualidade como uma característica burguesa que não é do interesse de lutas de classe. Essa ideia ela vem lá de Stalin, mas ela vai ser muito repercutida no Brasil, assim, né? Vai ser muito comum os movimentos não apoiarem as causas LGBTI+, com esse argumento horrível.
aí, pessoal, a gente vai ter o primeiro movimento, né, pelos direitos LGBTI+, no Brasil, que vai ser o Somos, grupo de afirmação homossexual. Inclusive, a gente tem aí, né, os mesmos personagens da revista Lampião. Como eu falei, né, é muito comum que os movimentos fiquem em torno, né, de um meio de comunicação. Então, a gente vai ter o Trevisan e o Darcy Penteado também muito à frente do Somos, embora o Somos trabalhe com um sistema de liderança que eu acho muito interessante, que é a liderança board, que é um tipo de liderança que você tem períodos de liderança, né? A liderança ela troca. E isso é muito interessante para garantir a diversidade do movimento, né? Para que você não tenha um líder só, né? Sempre falando. Então, você traz essa diversidade de ideias, inclusive nessa própria rotatividade de lideranças. O Somos ele vai funcionar dessa forma. Esse nome ele vem por conta do movimento LGBTI+, na Argentina, né, uma homenagem ao Frente Liberation Homossexual. Liberation é em inglês. Me ajuda, Marcela. Liberação. Frente de Liberación Homossexual. Frente de Liberação Homossexual, que vai ter uma publicação chamada Somos, que é o primeiro movimento LGBTI+, da América Latina. Vai ser esse movimento da Argentina, que ele vai durar até 76, quando começa a ditadura na Argentina, e aí esse movimento, né, vai encerrar na Argentina, ainda tentando sobreviver um pouco, com alguns integrantes indo para outros países, mas 76 realmente vai ser um marco do fim desse movimento. Então, como uma homenagem a esse movimento, o nome vai ser Somos. E o Somos foi super importante, ele deu origem a mais de 22 grupos, né, que lutavam por direitos LGBTI+, no Brasil. Ele também vai ter como um marco aí, né, o combate à ditadura. E uma coisa que é muito interessante, vai ser um marco do movimento ali em 79, na USP. O Trevisan ele fala bastante sobre isso, assim, né? Se vocês procurarem a maioria das entrevistas dele, ele cita esse momento. Que era um debate que estava tendo sobre lutas menores na USP, como eu já falei, né? Nesse período você tinha muito essa questão, né, dos movimentos. Isso acontece muito fortemente com o movimento LGBTI+, mas também acontecia com outros movimentos, né? De serem questionados de que estava desviando da pauta principal ali, que seria o fim da ditadura e a luta de classe. E aí, em 79, vai ocorrer esse debate na USP. Então, o movimento negro, um dia antes da apresentação do Trevisan, vai ser ali muito criticado, justamente com esse argumento, e o Trevisan fica muito assustado, porque o movimento LGBTI+ está sendo fundado ali, né, meio que por ele. E aí ele vai fazer esse debate, aí ele vê o movimento negro ser muito criticado. Então, ele já vai para esse debate bastante apreensivo. E, durante esse debate, ele vai sofrer uma crítica ali, né, de o que ele vai chamar ali, né, nas entrevistas, de um gay enrustido. E aí, nesse momento, ele fica puto, né, porque ele está se expondo, né? Isso durante a ditadura, né, gente? Correndo um sério risco de ser censurado, coisa muito piores. E aí, então, ele abre uma espécie de um microfone coletivo, né? Onde ele fala: não, eu estou falando aqui, mas eu não. São diversas as pessoas, né, LGBTI+, aqui nesse salão, e essas pessoas podem falar também. Então, ele chama para que as pessoas do salão falem. E aí vai ser um momento muito interessante, assim, de uma grande efervescência, porque é a primeira vez que você tem uma discussão pública sobre o direito gay no Brasil, com as pessoas falando. Então, esse é um marco muito importante do Somos. Uma coisa... Amor, deixa eu só falar um negócio rapidinho. O Trevisan, ele morou muito tempo fora do Brasil. Ele morou muito tempo na Europa, viajou pelo Oriente Médio. Então, assim, quando ele vem para o Brasil na década de 70 e começa esse movimento LGBT, vamos dizer assim,
quando ele começa a fundar o Somos e quer realmente colocar isso em pauta, em discussão, a questão de sexualidade, de gênero, ele toma um choque. E é desse choque que Inaê está falando. Porque ele traz lá de fora um conhecimento de um outro contexto, de uma outra realidade, e quando ele chega aqui, ele toma um susto, ele fala, não, peraí, tem outras pautas aqui sendo discutidas que estão sendo colocadas à frente e parece que a pauta que eu estou trazendo não vai conseguir chegar, né? Então, aí, nessa apresentação que ele fez da USP, ele realmente parece que ele literalmente sobe na mesa. Sobe na mesa, pega o microfone e fala, não, agora, peraí, então tá, então vamos lá, vamos colocar outras pessoas aqui para falarem também, porque, apesar de todas as pautas que foram colocadas serem importantes, o que eu estou trazendo aqui também é importante e eu vou mostrar isso, e aí vem todo mundo, né? Falar. Eu achei importante, né, falar isso, porque o Trevisan ele reforça muito isso nas entrevistas dele, porque ele traz esse conhecimento de fora, ele traz essa atualização de fora. E como que isso foi importante para o Brasil? Porque se talvez ele não tivesse feito esse movimento, será que hoje nós estaremos discutindo o que a gente discute? De todas essas camadas, dessa grande cebola, né? Que é a comunidade LGBT, cada sigla tem uma pauta diferente para ser discutida, e é ótimo que isso exista, que essa diversidade aconteça, mas talvez essa discussão não teria acontecido se a Trevisan não tivesse trazido isso lá de fora. É legal você falou isso, que você trouxe 2 pontos aqui para pensar. Uma que, primeiro, assim, né, não é à toa que a gente começou, né? A gente não veio para o Brasil, né, no Somos. Antes de falar, né, do Somos, do contexto brasileiro, a gente trouxe os coletivos de arte. É claro, né, que o nosso foco aqui é a arte e o movimento LGBTI+, mas porque esses movimentos de arte são também movimentos políticos. E, então, assim, né, por isso que a gente trouxe nessa ordem, né? E depois uma coisa que a... Ah, desculpa. Quando tiver ok, vocês... Pode ir? E uma outra coisa muito importante que a Marcela trouxe, porque o que acontece? Quando a gente não tem um movimento, isso não é só um problema na luta por direitos, não é só um problema na consciência, né? Isso é um problema, inclusive, para as pessoas do próprio movimento elaborarem as questões. Porque muitas, né, das questões das pautas LGBTI+, a gente desenvolve estando no movimento LGBTI+. Né? E aí a gente vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, a gente tem a Silvia como protagonista, né, lá do movimento trans, falando, olha só, o movimento LGBTI+, tem que olhar para as pessoas trans. E isso é uma coisa que vai acontecer dentro do próprio movimento. Então, né, os diversos membros do movimento, eles vão trazendo essas questões e esse movimento vai elaborando, né, e assim desenvolvendo suas pautas. Então, isso também é um problema, você não ter um movimento que as questões também não são construídas, não são elaboradas. Então, você também fica em questões muito primárias. Porque essa falta de encontro, essa falta de militância, ela também vai gerar isso. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante que vai acontecer com o Somos é ali uma articulação com o movimento negro. Então, aqui a gente tem essa imagem que ela vai acontecer em 79, num ato do Movimento Negro Unificado. E essa imagem ela é muito importante porque ela é a primeira aparição pública do movimento homossexual no Brasil.
Então, vai ser aqui nessa passeata do movimento negro. Aqui a gente tem nessa imagem contra a discriminação racial, somos grupo de afirmação homossexual. Então, essa é a primeira aparição pública que a gente vai ter de um movimento LGBTI+, no Brasil, em 79. Essa articulação ela vai ser muito importante, né? Tanto no sentido de uma articulação com questões, né? De você também trazer, né? Essa questão da pauta negra para o movimento LGBTI+, e vice-versa, mas também é importante como uma escola de militância, porque o movimento negro ele é o primeiro movimento social do Brasil. E a gente estava num período onde, né, os grupos, os movimentos, né, estavam sofrendo ali muita repressão, e o movimento LGBTI+, não existia no Brasil. Então, também é muito importante esse lugar, né, de pessoas que já estão no movimento social, que já sabem, né, como fazer uma manifestação. Eu estou falando uma coisa bem básica, assim, né, mas o movimento negro também vai ser muito importante para o Somos nesse sentido. E aqui a gente vai ter, né, o 1º de maio, em 1980, no ABC Paulista. Esse 1º de maio, assim, ele é muito interessante. Por quê? Primeiro, assim, né, aqui vai ser é muito interessante, assim, porque você vai ter, primeiro, você pensar essa questão, né, de classe dentro do movimento LGBTI+, então você pensar, né, as pessoas gays como trabalhadores, e você entender a importância, né, dessa aliança com o movimento, né, contra a discriminação do trabalhador. Então, esse 1º de maio vai ser muito importante por causa disso. De você não fazer de uma certa forma, né, um movimento LGBTI+, que seja elitista, né, que corresponda a um nicho social financeiro. Mas aqui também você vai ter o quase final do Somos, porque aqui você vai ter uma cisão muito grande dentro do grupo. Teve uma votação se eles iam realmente participar desse 1º de maio ou não. Essa votação para participar ganhou por um voto. Então, assim, você vê que é uma cisão mesmo. E é claro, né, a gente tem que olhar para isso dentro daquele contexto que eu apresentei lá no começo, que é o seguinte, né, os movimentos de esquerda não abraçaram a causa LGBTI+. Então, é complexo, né? Eu imagino que deve ter sido muito complexo, né, para as pessoas que faziam, eu não era nem nascida, mas que deve ter sido muito complexo, né, porque é extremamente importante, né, que você, né, entenda o movimento LGBTI+, como parte, né, de todos os segmentos sociais, mas, ao mesmo tempo, você está criando aliança ali com movimentos que não apoiaram o início do movimento LGBTI+. Então, isso realmente gerou uma grande discussão dentro do grupo e uma cisão, que vai ser aí praticamente o fim do Somos. Dentre outros problemas, e aí, nesse sentido, vai ser bem parecido com o que a gente vê lá em Stonewall, né? Deixa eu ver. Queria botar essa foto aqui. Isso. Aqui nessa foto fica muito claro, né, gente? Vamos olhar para ela. A gente não tem nenhuma mulher, nenhuma pessoa trans. Então, é claro que essas pautas vão começar a surgir também, né? E que também vão provocar essas cisões, que foi a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Das mulheres não terem, né, um grande poder de fala dentro do grupo ser predominantemente masculino, de você não abranger a causa trans, e isso no Brasil vai acontecer bem depois, a gente vai chegar lá. Eu só vou finalizar essa parte do Somos, tá, gente? Aí a gente encerra a aula, mais 5 minutinhos. E aí, pessoal, aqui eu trouxe essa imagem, né, da primeira parada gay que a gente vai ter
em São Paulo, em 1997, e aí eles vão trazer essa homenagem aos Somos, né? O Somos já tinha acabado nesse período, como eu falei, né? Ali aquela manifestação de que o 1º de maio vai ser um marco, assim, né? Do fim deles, mas eles vão ser homenageados aí na primeira parada gay de 97, e para a gente ver, né? O problema, né? Do Brasil no movimento LGBTI+, né? Enquanto em outros países na década de 70, né? Em 70 a gente já tinha a parada gay, né? A primeira do Brasil vai ser em 97, são quase 30 anos aí de diferença. Mas como a gente também, né, somos grandes militantes, no ano passado a gente entrou para o Guinness como a maior parada gay do mundo, a de São Paulo. Eu acho que foram, deixa eu ver, acho que eu tenho anotado esses números aqui. 2,5 milhões de participantes. Então, né, eu quis trazer um pouquinho, né, do contexto social do Brasil. Haja luta, exatamente. Então, eu quis trazer um pouco desse contexto social brasileiro, falar um pouco sobre o Somos, que vai ser um marco aí do movimento, o Lampião. E aí, no nosso próximo encontro, a gente começa, então, com o Darcy Penteado, que foi, como eu falei, né, um dos integrantes do Somos e de Lampião, mas que tem um trabalho artístico fantástico. Então, a gente começa a nossa próxima aula com o Darcy Penteado, e aí também entra nos anos 80, que vai ser bem interessante. É isso, gente.